Hora de falar de cinema com o nosso crítico Luiz Zanin Oríquio. Tudo bem, Zanin? Tudo bom, queridas, e vocês aí, tudo bem? Tudo bem. Você está me ouvindo direitinho? Eu tô. Então vamos lá. Olha, antes de começarmos a falar das estreias, Zanin, vamos assistir a um vídeo com a reação dos trabalhadores da área audiovisual aos ataques que o setor vem sofrendo por parte do governo federal. Eles mostram o que essa atividade representa não só para a cultura, como também para a economia nacional. Vamos dar uma olhada, Zanin. Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil. Zanin, o vídeo deixa claro que é uma atividade rentável e que desidratá-la é uma burrice, né? Total, né? Quer dizer, além de eles atacarem pelo cultural, de tudo que a indústria audiovisual representa em termos de identidade nacional, de reflexão sobre o próprio país, da apresentação de problemas, é um tiro no pé do ponto de vista econômico, como mostra bem esse clipe, é muito criativo, por sinal, né? Quer dizer, há 13 mil empresas envolvidas na produção do audiovisual, gerando 300 mil empregos diretos e indiretos e injetando 25 bilhões de reais na economia. Será que tudo isso é desprezível, como é tratado? De jeito nenhum, né, Zanin? Por isso que eu falei que era uma burrice, porque dá lucro, não é? Dá lucro, emprega muita gente. Pois é, e a gente tem que pensar, Maria, o seguinte, que essa situação a qual nós chegamos, ela é fruto de um trabalho muito difícil, muito lento, construído ao longo de quase 30 anos, depois do desmonte dessa indústria ocorrida no governo do Fernando Collor de Mello. Nós começamos praticamente do zero, lá no começo dos anos 90, até atingir um ponto hoje que só em termos de cinema, só das salas de cinema, nós estamos produzindo 150 longas-metragens por ano. Isso sem falar das séries, sem falar dos curtas-metragens, sabe? Então, é uma indústria que se consolidou à custa de muito trabalho e da formação de pessoal especializado. É algo que é bastante sólido e que agora está em perigo pela incompreensão, pelo preconceito e pela ignorância dessa gente que está aí no poder. Pois é. Vamos para essas estreias, então. Olha, começando com A Sombra do Pai, muito premiada no Festival de Brasília, com melhor atriz coadjuvante, montagem e som. É uma homenagem explícita ao terror clássico, Zanin? Exatamente. A Gabriela Amaral Almeida e como outros diretores e diretoras da geração dela, ela tem uma predileção pelo gênero terror, e eles se apropriam do gênero terror de uma forma muito criativa, envolvendo nas produções questões outras também, questões sociais, questões pessoais. Então não fica aquele filmão de gênero que a gente está acostumado, só de susto, só de músicas tenebrosas e esguichos de sangue e tudo mais. São filmes que têm essa preocupação e, portanto, tem um diálogo muito legal com os jovens que têm a predileção por esse tipo de gênero, mas trazem também elementos sociais e elementos outros de uma maneira bastante consistente. É o caso desse filme A Sombra do Pai, que fala de uma série de coisas, fala do luto não resolvido, uma menina que perdeu a sua mãe,
fala do mundo do trabalho, do pai que não consegue esquecer a mulher e também não consegue se relacionar bem com a sua própria profissão. Então é uma série de coisas trazidas pelo filme dentro do gênero terror. Isso faz o filme muito interessante. Bacana. Agora tem o filme Amanda, que segundo o The Guardian, é um filme que acalma e cura. É isso mesmo? É um filme adorável, um filme francês de um diretor chamado Michael Herz. É a história de uma, também por coincidência, a história de uma garotinha que perde a mãe num dos aqueles atentados que aconteceram em Paris. Sim. E ela vai ser criada pelo tio. É uma história assim que teria muitos elementos para parecer assim, um melodrama, uma tragédia barata, mas acaba sendo um filme que mergulha com muita doçura no cotidiano dessas pessoas. E olha, eu te confesso, assim, é um filme que foi uma revelação para mim. Um filme, sabe aquele filme que você não espera muito dele e tal? Você assiste e fica agradavelmente surpreendido pelo filme. Eu acho que é uma bela estreia, um filme que as pessoas se sentem bem de ver esse filme, mas sem qualquer preguiça, sem qualquer concessão àquela estética água com açúcar alienada que a gente não gosta muito, né? Pois é. Aliás, uma característica do cinema francês fazer a gente pensar, né, Zanin? Exatamente, exatamente. O cinema francês que tem chegado ao Brasil mostra a melhor faceta desse cinema que é feito na França, né? Às vezes são filmes assim com uma vertente até um pouco mais comercial, sim, mas que não negligenciam sobre essa questão da inteligência com que são feitos, né? E respeitam a inteligência e a sensibilidade do espectador. Isso é que é importante. Ai, estamos precisando tanto disso, né? De gente que respeite a nossa sensibilidade. Agora vamos falar do filme Entardecer, que parece Nós que tem citamos doses industriais. Tem toda a razão. Então, falando do filme Entardecer, parece que ele tem uma crítica quase unânime. Ele é esplendoroso, mas é um pouco difícil, mas que por isso mesmo ele é apaixonante. Ele é muito, muito apaixonante mesmo. É um filme que apresenta realmente uma certa dificuldade, mas eu aconselho as pessoas que enfrentem, num primeiro momento, essa dificuldade, porque serão recompensadas com um belíssimo filme. Esse diretor, o Laszlo Nemes, ele ficou conhecido por um filme sobre o Holocausto chamado O Filho de Saul, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E ele é um esteta. Ele é um homem que sempre procura um tipo de linguagem cinematográfica que não cai na mesmice. E nesse filme, como no Filho de Saul, nesse filme também ele nos surpreende. Ele, em primeiro lugar, na época do cinema digital, ele é filmado em 35 milímetros. Então é um filme que tem aquela granulação antiga do cinema e que é um visual esplendoroso. E fala de uma questão muito interessante, através de uma personagem, que é a personagem chamada Iris, uma bela atriz chamada Yuli Jacob, não sei se é assim que pronuncia em húngaro, mas enfim, ela é a ex-dona de uma chapelaria que, por motivos que a gente não sabe, a família perdeu o controle dessa empresa. E ela tenta se empregar nessa empresa. Nós estamos falando da Budapeste do começo dos anos 10. Sim. E há toda uma série de indícios que vão chegando ao espectador de que algo não vai bem, só a gente não sabe exatamente o que é. E o filme, a câmera está sempre em cima da personagem. É como se ela tivesse uma câmera colada na nuca dela que vai acompanhando ela por onde ela vai. E o espectador, nós que estamos vendo o filme, só sabemos o que ela sabe. Quer dizer, é uma câmera quase que subjetiva o tempo todo. Então nós passamos, ela vive na ignorância da situação, ela é ameaçada por uma série de coisas que ela não compreende muito bem e nós também não compreendemos muito bem. O cerne do filme é nos dizer o seguinte: naquele ambiente sofisticadíssimo da Europa, da Belle Époque, do Império Austro-Húngaro,
alguma coisa não ia bem e alguma coisa fermentava. O mal estava sendo fermentado lá por baixo e iria explodir alguns anos depois naquilo que eles consideram, os historiadores consideram, por exemplo, o Eric Hobsbawm considera o fim do século XIX, na verdade em 1914, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, e que é o fim da Belle Époque, o fim do sonho civilizado europeu, né? Esse filme tem essa ambição de fazer uma prospecção, que eu diria não didática, da aparição do mal em sociedades aparentemente ultra sofisticadas, que vai dar mais tarde no nazismo e no fascismo, como a gente sabe, que são temas, aliás, atualíssimos para o Brasil do presente. Nem diga! Agora começou no Cine Sesc, né, Zanin? Uma retrospectiva. Esse assunto é perigoso. Uma retrospectiva do Milos Forman. A gente poderia dizer que O Estranho no Ninho é um dos principais filmes do Milos Forman? Eu tenho a impressão que é o filme mais conhecido do Milos Forman. É o Estranho no Ninho e Amadeus, que são grandes sucessos de bilheteria, são filmes feitos com muito recurso, são filmes da fase norte-americana do Milos Forman, que é um diretor polonês, que teve um período da carreira dele que ele fez filmes tcheco, perdão. Ele fez filmes na Tchecoslováquia antes de migrar e depois refez a carreira nos Estados Unidos e se tornou muitíssimo conhecido. Agora, esses filmes são muito badalados, são filmes que as pessoas conhecem, as pessoas que não tinham idade para terem visto no cinema já provavelmente viram esses filmes na televisão ou viram em DVD e tudo mais. Mas o importante é que essa é uma retrospectiva completa. Eu não tenho notícia, talvez tenha havido alguma outra retrospectiva completa dele, mas eu não tenho memória disso. Quer dizer, vai desde o primeiro filme feito por ele até o final da carreira dele. Então, é uma rara oportunidade para você ver, conferir a filmografia completa desse que é um dos mestres do cinema contemporâneo. Ele também vai ter alguns debates, vão ter uma série de atividades concentradas em torno da figura do Milos Forman. Então é um grande acontecimento cultural em São Paulo. Agora me diz uma coisa, Zanin, o cinema dele mudou muito depois que ele foi para os Estados Unidos? Ele se tornou um cineasta bastante mais popular, mas não no mau sentido do termo. Eu acho que ele guardou a inquietação estética que ele teve nos primeiros filmes e conseguiu reciclá-la em termos de uma linguagem mais padronizada e dirigida para o grande público. Se você for pensar no filme Estranho no Ninho, ele foi um filme, se não me engano, de 1968, seria? Sim. Acho que 68, em que ele consegue canalizar todas as discussões e alimentar as discussões que se colocavam na época sobre a questão psiquiátrica, né? Que era muito visada e muito estudada por grandes filósofos, como Michel Foucault, por exemplo, ou psiquiatras como David Lang, o inglês, né? Ou Franco Basaglia, na Itália, sobre essa questão do antimanicomial, que surgia com muita força nos meios intelectuais e nos meios psi também. Isso era muitíssimo discutido nos anos 60. O grande mérito do Forman, através desse filme, que eu acho que é um filme maravilhoso, o Jack Nicholson está absolutamente fantástico no papel de um rebelde, que é um paciente e que é internado sem nada ter de louco. Ele é simplesmente um rebelde que é internado e acaba sendo submetido às práticas autoritárias da psiquiatria da época. Então, o mérito desse filme é colocar no cinema para um grande público essas questões psiquiátricas que estavam latejando naquela época e estavam sendo muito discutidas e não eram de maneira nenhuma claras para o grande público, né? Então eu acho que esse filme tem esse mérito muito grande, além de ser um filme maravilhoso, é um filme que faz anos que eu não revejo. Eu te confesso que eu quero rever esse filme na tela grande porque é show de bola. Quero ver também. Zanin, muito obrigada. Semana que vem nos vemos outra vez. Nos vemos, queridas. Beijo para vocês. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.
Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.